nosso culto Rema, onde nós vamos ter uma pinceladinha de família cristã, não é verdade? Você veio preparado para ouvir coisas preciosas do Senhor? Mas você veio preparado também para entregar louvor e adoração a Ele? Porque embora seja um culto Rema, queridos, nós estamos aqui para cultuá-lo, para adorá-lo, para celebrar aquilo que Ele é para nós e em nós, amém? Então, junte-se comigo, levanta suas mãos, esquece tudo que aconteceu durante esse dia, seja bom ou seja ruim, este é o seu momento com o Senhor. O Senhor vai falar grandes coisas ao seu coração, a unção do Senhor já se faz presente neste lugar, a graça, o poder já está disponível neste lugar e vai alcançar a sua vida. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que é verdadeira. É verdadeira e é eficaz em nossas vidas. E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Sua palavra, para receber do Senhor ensinamentos com relação à nossa família, família cristã. E nós colocamos esse culto nas Tuas mãos, a direção nas Tuas mãos. E também queremos entregar a Ti, Senhor, o nosso melhor louvor, a melhor adoração. Recebe com um cheiro suave e agradável a Ti, Pai, pois somente o Senhor é merecedor de receber todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo, amigos, família, muitos irmãos, pois Jesus, meu amigo verdadeiro, ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor
gratos pelo teu amor, Jesus. Sabemos que sempre estás conosco, Pai, e nós te louvamos. Aleluia. És o meu grande eu sou, meu Senhor e meu pastor. Nada me falta, nada me falta, nada me falta, nada me falta.
Tu és santo, Tu és poderoso, Jesus. Não há ninguém como Tu, Deus poderoso. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. A Ele toda a honra, seja a honra, seja a
reconhecemos que só Tu és o nosso Deus, poderoso e grandioso. Em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Pode se assentar. Vocês estão prontos para receber mais uma porção poderosa da palavra do Senhor? Mais ou menos amém. Vocês estão prontos, queridos? Amém. Agora eu confiei. Queridos, como a Andréia falou, hoje nós vamos ter uma pincelada, amém, de família cristã, que é uma matéria poderosa do Rema. Eu queria convidar o pastor Alexandre. Ele é pastor, professor do Rema aqui de Atibaia e de outros muitos Remas, né, pastor? Super disputadíssimo, mas nós somos honrados que ele é aqui da nossa casa, amém? Então, esteja com seu coração aberto e receba, pastor, a casa é sua, amém? Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Vocês estão felizes? Amém? Então, como a Larissa falou, né, a gente vai estar recebendo aí. Irmãos, é um pouquinho mesmo, né? Eu estava até comentando ali com o pastor Rubens, né, com alguns irmãos. Eu estava falando assim, que eu prefiro dar aula, as 7 aulas, irmãos, né? Porque quando você vai 50 minutos de uma aula, eu vou dizer para você, viu? A gente, como que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir chegar até o final? Irmãos, eu espero que eu chegue até o final, porque o que eu passei de versículo ali para eles ali, ó, só Jesus, amém? Mas nós vamos estar falando então sobre família cristã, amém? Né? Eu gosto desse termo, né? Família cristã. Por que, irmãos, nós vamos falar sobre família cristã? Primeiro, irmãos, nessa matéria nós vamos aprender sobre o que, irmãos? Sobre família, amém? Mas não família, irmãos, como o mundo vê família, mas como Deus vê a família. Amém? Eu não sei para você, o que me interessa é como Deus vê a família. Amém? Né? É lógico, irmãos, né? A gente vê aí como o mundo está olhando a família, e aí nós vamos passar para eles, nós temos que ensinar como, né, Deus está vendo a família. Então, é algo, irmãos, eu digo assim que é algo muito importante, né, nós entendermos isso, né? Que dessa matéria família cristã, a gente vai ver como Deus vê família, como Deus entende família, porque, né, se a gente for olhar, eu sei que você já ouviu essa frase assim várias vezes aí na sua vida, né? Que família é um projeto de Deus. Mas eu quero melhorar, irmãos. Família não é um projeto de Deus, é o projeto de Deus, né? É o projeto de Deus, né? E glória a Deus que todos nós aqui estamos inseridos nesse projeto de Deus, amém? Né? Todos nós aqui. Algo que eu gosto sempre de falar também, irmãos, que esse projeto de Deus, família, não foi nenhum homem que fez, não foi nenhum político, amém? Né? A gente vê aí os homens querendo mudar o padrão de família. Estão ou não estão querendo mudar, irmãos? O padrão de família. Mas deixa eu falar para você, Deus não deu procuração, irmãos, para ninguém mudar aquilo que Ele já estipulou, amém? O padrão de Deus e família, irmãos, está na palavra, a gente vai falar sobre isso, é claro, né? Muitos estão tentando mudar, né, o funcionamento, vamos dizer assim, né, da família aí, né? Mas Deus não deu procuração para ninguém, amém? Então eu vou falar uma coisa para você, crente que é crente, irmãos, anda no padrão de Deus para a família. Então é por isso que nós, no Rema, temos uma matéria chamada família cristã, amém? Então, né, eu gosto de fazer perguntas assim, até no meu esboço aqui, eu sempre está cheio de perguntas. Por que estudar, irmãos, família cristã? Primeiro porque eu falei, né, já falei aqui, porque é o padrão de Deus. Mas por que, irmãos, estar estudando sobre família cristã, irmãos? Diga assim para o teu irmão, porque é um assunto sério. Irmãos, família é algo sério, irmãos? É algo importante, vamos mudar esse sério, vai. É algo importante. Eu costumo dizer, irmãos, que família é a nossa primeira igreja. Porque se a gente for olhar, irmãos, a família veio até antes da igreja. Não é? Por isso que nós falamos aqui que família não é um projeto, é o projeto de Deus. Não é? Então, família, se a gente for olhar, é a nossa primeira igreja. Diga para o teu irmão assim, a tua casa é a tua primeira igreja. E eu gosto de falar assim também, irmãos, de uma maneira assim, poética, que a mesa da nossa casa é o nosso primeiro púlpito. Né? É o nosso primeiro púlpito. Você sabe que, infelizmente, irmãos, você sabe que tem pessoas que estão liderando departamentos, né? Que estão aí à frente de trabalho, né? Mas que estão com a sua família desmoronando.
Pastor, aqui na nossa igreja? Não, irmão, não é na nossa igreja não, graças a Deus, tá bom? Mas sabe que tem muita gente que está à frente de trabalho, irmãos, nas igrejas, mas a sua família está desmoronando. Quer ver, eu vou fazer uma pergunta, só se eu estiver enganado. Quem já viu gente aí que está na frente da igreja, trabalhando, mas sua família desmoronando? Dê um sinal com a sua mão aí, ó. Aí, ó. Mas por que isso, irmãos? Né? Por que, né, que a família está aí desmoronando, a pessoa mesmo trabalhando, fazendo a obra? Por quê, irmãos? Porque deixou de lado a família. E sabe, uma das coisas, eu sei que você já conhece esse versículo, mas abra lá, eu sei que você conhece, mas se você não quiser abrir também, quem conhece mais, Oséias 4:6, né, é um versículo muito falado no Rema. Opa, até derrubei água aqui para falar esse versículo. Oséias 4:6, irmãos, diz assim, ó: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, muitas pessoas estão tendo a sua família destruída, por quê? Porque está faltando conhecimento a respeito da família no padrão de Deus. Amém? Então, nós só vamos entender família, irmãos, se nós formos para o manual da família. Você está entendendo? Né? O meu povo está sendo destruído. A gente está falando de família cristã, né? De família. Então eu disse aqui que tem muitas pessoas que mesmo, irmãos, né, não conhecem a palavra, mas tem muitos que muitas vezes estão dentro da igreja, mas não estão andando no padrão de Deus. Mas para nós, irmãos, quem quer ter uma família aqui de sucesso? Diga assim, a minha família já é um sucesso. Amém? Se a sua família já é um sucesso, é porque você está andando na palavra. Porque você está andando aonde? No padrão. Mas, irmãos, como eu disse aqui, se nós desejamos ter uma família de sucesso, nós temos que ir para o manual do fabricante. Quem que fabricou a família, irmãos? Acabamos de falar que é um projeto de Deus. Então, quem entende de família, irmãos, é o político A ou o político B? Não. Não. Quem entende de família, irmãos, é Deus, irmãos. Ele é o fabricante. Irmãos, muitas coisas que a gente compra, aliás, né, a maioria, né, das coisas que a gente compra vem com algo chamado manual, não é? Eu não sei, irmão, se vocês, né, têm essa mania, né, eu não vou falar mania, mas teria que ser o correto, né, o correto, né? Tem esse padrão de quando você compra um aparelho, você vai lá e lê o manual antes de usar. Eu tenho, irmãos, mas depois que eu já usei, aí eu vou falar, agora eu vou ler. Depois que eu já liguei, depois que eu já fiz, daí eu vou dar uma lida, né? Mas, irmãos, você sabe que é algo, o manual está lá, para quê, irmãos? Primeiro, eu quero falar isso aqui, ó. Quando você vai ler o manual de algo que você comprou, por que você lê? Para você usufruir o máximo daquele equipamento. Por quê? Né? Eu posso pegar algo, né? Já sei mais ou menos, eu vou lá, mexo naquele aparelho, né? Mas ele tem mais recursos. Se eu for lá no manual, eu vou ver que tem mais recursos. Quantas coisas, né, irmãos? Eu vou falar do celular, né? Quando começou a sair o celular aí, né? Agora mais os smartphones aí, a gente já começava a mexer, né? Daqui a pouco eu vi alguém falar, sabia que dá para fazer isso? Eu falo, dá para fazer isso? Dá. Não sabia por quê? Porque não foi no manual. Não é? E a família, irmãos, é a mesma coisa. Nós temos que correr para quê? Para o nosso manual, irmãos, que é a palavra de Deus. Diga assim, o manual da família é a palavra de Deus. Porque, irmãos, lá está, na palavra, está a vontade de Deus para a família. Irmãos, é como, né, ter aparelhos, vamos supor, o micro-ondas, você vai lá, né, lembra quando saiu o micro-ondas, né? Eu estou falando isso que eu escutei uma professora, que foi a minha professora do Rema, falando sobre isso na época, né? Ela falando assim, lembra do micro-ondas, que teve de gente, irmãos, que colocava o pratão lá, né, dessa altura, com garfo, colher, e aí, pum, dava um estouro lá no micro-ondas. Por quê, irmãos? Porque não leu o manual. Porque não sabia usufruir. Deixa eu falar uma coisa, usufruir daquele aparelho. Agora, irmãos, quando nós constituímos família, e glória a Deus por isso, mas nós não vamos para as escrituras, para o manual, é grande a chance de ter prejuízo, irmãos. É grande. Não é assim num aparelho, quando você vai ligar? Né? Se você não lê, você corre o risco de ter o quê? Um prejuízo. Só que quando, irmãos, na família, né? Estamos falando de família, quando nós vamos para a palavra, se nós seguirmos o padrão de Deus, pode ter certeza, irmãos, que vai dar tudo certo. Pastor, mas pode dar uns probleminha? Pode, mas se você não estiver no padrão, irmãos, você vai passar adiante e vai para frente. Pode ter certeza disso. Agora, se surgirem as situações e não tiver seguindo o manual, que é a palavra de Deus, irmãos, olhe para o teu irmão e diga assim, vai dar problema. Amém? Está dando para entender isso, irmãos? Amém?
Vou falar algo aqui, né, irmãos? Estou falando sobre família, como eu falei, não dá para a gente, né, esmiuçar tudo. Mas quero falar um pouquinho aí, né, quando Deus criou todas as coisas. A gente vê lá em Gênesis 1, né, Deus criando, né, todas as coisas, né? E é interessante, né, que antes de Deus criar o homem, irmãos, Deus criou tudo, não foi, irmãos? Deus criou os céus, está lá a terra, a luz, aí, né, animais. Ou seja, Deus deu toda a condição para o homem, né, para ele ser suprido em tudo. Amém? Né? Quando Deus colocou o homem, irmãos, não estava um caos. Né? Que o homem, né, fez o homem lá, e aí o homem olhou e falou, meu Deus, o que é esse negócio? Que não, irmãos, estava tudo certinho, estava tudo prontinho. Eu até coloquei aqui, né, que na verdade a Bíblia diz, eu não coloquei esse versículo aqui, mas se você quiser você ler depois, Efésios 1, 3-5, diz que na verdade, irmãos, nós somos concebidos no coração de Deus antes da fundação do mundo. Né? Deus nos amou antes da fundação do mundo, ou seja, Deus preparou tudo, irmãos, né, para que o homem pudesse ser suprido em todas as coisas, amém? E aí, depois dele ter criado tudo, irmãos, aí chega o grande momento, né? E estava lá os animais, as plantas, né, todas as árvores, tudo aí que você sabe que Deus criou, e aí chega um grande momento, e eu quero que você abra comigo, eu sei que é bem conhecido, meu Deus do céu, irmãos, eu vou ter que fazer igual o locutor de futebol aqui, quando eu começar, só não vai gritar gol, tá bom? Vamos lá, Gênesis 1, 26-28. Gênesis 1, 26-28. Então, depois de Deus haver criado tudo, irmãos, chega aí um grande momento, eu costumo dizer assim, que era o quê? A conclusão, irmãos, daquele maravilhoso projeto de Deus. Aí diz assim, Gênesis 1, 26. E disse Deus, faço o homem à minha imagem e à minha semelhança. É isso que está aí, irmãos? Aí, pegou. Ah, mas o pastor não vale, irmãos. Façamos, irmãos, o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus estava sozinho, irmãos? Não, está dizendo aí, né? Façamos. Não, irmãos. Já que a gente está falando de família, eu vou puxar esse texto aí para esse lado. Deus não estava, irmão, sozinho. Ele estava em família. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus não criou o homem sozinho, irmãos, mas Ele criou, estava ali a trindade, os três. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles estavam unidos num só propósito. Qual era? Criar o homem, né? A humanidade, amém? E aí, continua dizendo aí, né? Como eu já li até aqui, né? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu gosto muito quando falo, irmãos, conforme a nossa imagem e semelhança. Por quê, irmãos? Imagem, irmãos. Quando vem na sua mente aí a palavra imagem, para mim, né? Para mim, já logo de cara vem o reflexo. Eu vou olhar ali, irmãos, espera aí. Não, vou ter que pôr outro terno, não vai dar certo ali, né? Mas quando você olha no espelho, o que você vê? O seu reflexo, a sua imagem. Amém? Aqui está dizendo que Deus criou o homem à sua imagem. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Quando Deus formou o homem, Ele olha o homem, irmãos. Ele olhou, Ele viu Ele mesmo. Ele viu Ele mesmo. Porque o homem é a sua imagem. Um dia nós vamos ver Jesus, amém, irmãos? Nós vamos vê-lo. Mas você quer ver Deus hoje? Dá uma olhadinha nessa pessoa do seu lado aí. Ela é a imagem e semelhança de Deus, amém? Ou seja, a imagem é o reflexo, amém, irmãos? Está vendo, né? Ou seja, nós somos a imagem de Deus. E quando fala semelhança, irmãos, está falando o quê? De natureza. Diga assim para o teu irmão, você é da mesma espécie de Deus. Irmãos, Deus é espírito? Sim. E nós somos o quê? Um espírito. Então nós somos o quê? Da mesma semelhança de Deus, ou seja, irmãos, nós temos capacidade de pensar, temos capacidade de governar, aliás, Deus fez o homem para governar, então, ou seja, nós somos também a imagem, mas também somos o que? A semelhança de Deus. E aí continua dizendo, né? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28. Então Deus os abençoou. Diga para o teu irmão assim, ó, né? A sua família é abençoada.
Aleluia. E diz assim: e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Ou seja, irmãos, Deus cria a raça humana, mas dentro da raça humana Deus criou homem e mulher. Diga-se comigo, macho e fêmea. E ele faz o que? Ele abençoou. Irmão, se abençoou, sabe o que é? Ele liberou para prosperar. O que é prosperar aqui? Deus liberou o homem para prosperar. E segundo a palavra aqui, para multiplicar. O que é multiplicar aqui? Ixi, vai chegar mais filho então. Falou amém, irmãos? Amém. Mas foi para isso que Deus criou o homem, irmãos, né? Para prosperar e multiplicar. Nós lemos aí, ó, sede fecundos e multipliquem, encham a terra. Irmãos, quando ele fala, seja fecundos, multiplique e enche a terra, Deus estava falando do quê, irmãos? Do filhos, família. Família, irmãos. Deus está falando, né? Encham a terra, sejam fecundos, multipliquem. Tá? Deus estava falando de família, irmãos. Né? Se a gente for olhar, irmãos, como eu falei que família é o projeto de Deus, diga assim comigo, Deus pensa em famílias. Amém, irmãos? Deus pensa em família. Eu costumo dizer assim, irmãos, que o olhar de Deus está sobre as famílias, porque é um projeto dele, né? Eu não vou estar lendo aqui, irmãos, mas o capítulo, até coloquei ali, mas eu não vou estar lendo para a gente ganhar tempo. O capítulo 2 descreve, a gente está vendo aqui que Deus criou homem e mulher, mas o capítulo 2 descreve como foi que Deus criou o homem, né? Eu sei que você já conhece a história aí, está lá em Gênesis 2:7, que Deus formou o homem do pó da terra, não é isso? E aí está falando homem, gênero masculino. Aí, Gênesis 2:18, né, quem está marcando, né, diz que Deus olha e fala, não é bom, só estava o homem lá, né, mas Deus olha e fala, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma auxiliadora idônea. E aí ele forma a mulher da costela, não é isso, irmãos, né? Forma, aí eu não vou, não rema, aí você vai aprender, a gente vai ler todas essas coisas aí, amém? Mas tem um versículo desse mesmo texto, irmãos, que quando Deus está formando a mulher, no versículo 21, né, de Gênesis capítulo 2, não precisa abrir, eu vou ler aqui, ó, diz assim, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, esse adormeceu, tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Verso 23. Esse versículo aqui, irmãos, é um versículo que às vezes eu vejo as pessoas lendo e eu falo, não foi assim que acho que aconteceu. Não, irmãos, não fique assustado não estou indo contra a palavra não. Assim, ó. Então, né, Deus leva a mulher para o homem, tá, e aí no verso 23 diz assim, então disse o homem, essa agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Irmãos, eu não acredito que foi desse jeito que Adão falou. Né? Quando eu leio a Bíblia, eu gosto de dar entonação. Eu creio, irmão, que ele falou, ele olhou e falou, essa agora, né? Acho que até rodopiou, irmãos. Essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Né? Eu creio que deu uns pulos lá, comemorou, não é? E aí o verso 24 diz assim, portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão uma só carne. Irmãos, quando eu leio esse versículo agora aqui, que eu li o 24, deixará o homem, pai e mãe e tal, eu entendo que aqui começa o projeto família. Né? Aqui começa, vamos dizer assim, já havia começado, já estava no coração de Deus, mas aqui tem, como a gente diz assim, o pontapé inicial, você está entendendo? Né? O projeto família. Irmãos, não sei se você concorda comigo, eu creio que sim. Tudo que Deus faz é bom, amém? Amém? Tudo que Deus faz é bom. Então, aonde eles estavam, eu creio que eles tinham uma vida ali, o quê? Maravilhosa. Quem que acredita nisso? Eles tinham uma vida maravilhosa. Como eu falei, aqui a gente está fazendo um resumo, tá, irmão? Não vou entrar aqui em detalhes. Até que o pecado entrou. Né? Até que o pecado entrou, sei que você conhece a história, como eu disse no Rema, a gente vai falar sobre isso, vai ler sobre isso, né? E aí, irmãos, eu vou resumir aqui, né? O pecado, naquele momento ali, bagunçou a vida do homem, irmãos. E da mulher também, né? Primeiro, né, algumas coisas, separou o homem separou o homem de Deus, o homem morre espiritualmente, perde a comunhão com Deus, o homem passa a ter a natureza do pecado, né?
Diz que, né, quando Deus chamou por Adão, ele teve medo, o homem passa a ter medo, né? Vem também aí a morte física, doenças, e também, irmãos, no relacionamento interpessoal, relacionamento entre pessoas, o pecado também afetou a vida do homem, né? Então, no relacionamento, o pecado também afetou a vida do homem. Então, a gente começa a olhar na palavra, irmãos, e a gente vê que uma geração após a outra, né, as coisas foram piorando, né? Vou só para dar um exemplo aqui. Primeira geração, irmãos, geração de Adão e Eva, entrou o pecado. Segunda geração, irmãos, na terra aqui, né? Foi a geração dos filhos de Adão e Eva. Um irmão matou o outro. Não preciso entrar em detalhes. A terceira geração, irmãos, né? Está lá em Gênesis 4:19, quem quiser abrir, fala de um homem chamado Lameque. Diga assim comigo, Lameque. Diz assim, ó, Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e da outra Zila. No verso 23 diz assim, disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouve a minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Então a gente está vendo aqui um assassinato, outro assassinato. Então, a situação, por causa do pecado, veio piorando. Outra coisa, irmãos, diz que ele tomou para si 2 mulheres. Irmãos, se a gente for olhar, essa foi a ordem que Deus deu. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Esse homem aqui já toma para ele 2 mulheres. Então, diga-se comigo, projeto original de Deus. Um homem para uma mulher. Amém, irmãos? Não é um homem para 2 mulheres, nem 2 mulheres para um homem, nem homem com homem, nem mulher com mulher. Amém? Mas o negócio, irmão, já começou lá atrás. Fora isso, como eu li aqui, né? Ele disse que ele, né, matou um homem, matou outro jovem. Ou seja, irmãos, a coisa veio piorando, né? No relacionamento entre pessoas veio piorando. Até que chega, irmãos, essa de Lameque é a 7ª. Até que chega a 10ª geração, irmãos. Que é a geração de Noé. Diga assim, Noé. Gênesis capítulo 6, versos 5 e 11. Se você quiser abrir, só para você ver que é verdade que eu estou falando, que eu não estou mentindo, irmãos. Diz assim, ó, Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra. Olha só, irmãos, era grande a maldade do homem na terra. E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Assim que está na sua Bíblia aí? O homem tinha pensamento mau, irmãos. Maus pensamentos, a Bíblia está dizendo aqui, continuamente. Então, olha como que estava aquela época. Aí o verso 11 diz, a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheio de violência. Irmão, acho que hoje não sei não, né? Acho que já passou o que estava lá, né? Aí você conhece a história, irmãos, né? Deus chama um homem chamado Noé, né? Noé foi achado justo, não é isso? Diante de Deus, né? Pastor, por que você está lendo isso? Você vai entender, né? Noé foi achado justo diante dos olhos do Senhor, né? E aí vem Gênesis 7:1. Se você estiver pertinho aí e quiser ler, diz assim, ó. Depois disse o Senhor a Noé. Você lembra que Deus dá a ordem para Noé construir a arca, tá, irmãos? Não vou entrar em detalhes. Depois disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua... E toda a tua o quê, irmãos? Família, casa. Tu e toda a sua família. Porque tenho visto que é justos diante de mim nesta geração. Diga assim comigo, Deus é justo. Irmãos, Ele nunca vai permitir que um justo sofra com um injusto. Ele vai estar junto, Ele vai estar lá, amém? E diz aqui que toda aquela geração estava o quê, irmãos? Pervertida, né? Mas Deus achou um justo, irmãos. E achou um meio de salvar aquele justo. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda, né? Deus achou uma forma. Só que quando Deus pensou em Noé, irmãos, Deus pensou na família dele também. Diga para o teu irmão assim, ó, Deus pensa em família. Eu sei, irmãos, que no nosso tempo aqui, a salvação é individual. Amém? É ou não é, irmãos? Salvação é individual. Mas sabe, irmãos, eu não sei se você vai crer junto comigo aqui, mas eu acredito que quando uma pessoa recebe a Cristo,
Preste bem atenção, quando uma pessoa recebe a Cristo, eu creio que abriu um processo de salvação para toda a família também. Amém? Quem crê isso aqui, dá glória a Deus aí por isso. Amém, irmãos? Né? Eu creio, uma pessoa aceitou Jesus, abre aí, né, uma porta para a salvação de toda aquela família. E foi isso que aconteceu com quem? Com Noé. Não vou ler aqui, irmãos, para a gente ganhar tempo, mas Gênesis, né? Acho que eles estão colocando, não sei se estão colocando ali, mas Gênesis 12, 1. Lembra quando Deus fala com Abraão? Né? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, não é isso? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí no final, no versículo 3, diz assim, ó, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as pessoas da terra. É isso, irmãos? Todas as famílias. Não podia estar pessoas, irmãos? Podia. Mas Deus aqui faz questão, irmãos, né? Né? Quando foi colocado aqui, faz questão de colocar o quê? Famílias. Diga comigo assim, Deus pensa em família. Vocês estão entendendo isso? Por que eu estou lendo isso daqui? A gente podia colocar muitas coisas, irmãos. Não vou ler também aqui, mas quando a Páscoa foi instituída, né? E eles tinham lá que tomar um cordeiro para fazer o sacrifício. Lembra lá na saída do Egito? Deus fala assim, um cordeiro para cada família. Diga assim, Deus pensa em família. Só para você não falar que é no Velho Testamento, irmãos. Lembra de Paulo e Silas, irmãos, que estão sendo açoitados, estão presos, não é isso? Aí, né, Deus faz ali que na prisão ali haja um terremoto, o carcereiro fica desesperado. Quem lembra dessa história aqui? O carcereiro fica desesperado, irmãos. Aí desesperado, porque ele achou os presos fugiram, né? Aí Paulo fala, ó, ele vai querer se matar, aliás. Aí Paulo fala, não faça isso não. Não faça isso não. Está lá, irmãos, em Atos 16, 30 e 31. E aí ele fala, ó, não faça isso não. Não se mate não. Aí né, até eu marquei aqui, mas não precisa abrir, né? Aí Paulo fala, ele fala, ó, não precisa fazer isso não, estão todos aqui, ninguém fugiu. Aí eles perguntam para Paulo, mas o que a gente faz para ser salvo? Aí Paulo fala assim, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, Paulo sabia o que estava no coração de Deus. Paulo está dizendo, crê no Senhor Jesus e será salvo, vai ser salvo você e a sua família. Diga de novo comigo assim, Deus pensa em família. Paulo sabia, irmãos, o que estava no coração de Deus. Família está no coração de Deus, irmãos. Por quê? Porque é um projeto de Deus. Diga comigo assim, o propósito de Deus é alcançar famílias. Amém? Diga para o teu irmão aí, o projeto de Deus é alcançar a sua família. Aleluia, aleluia. Você crê nisso? Amém? Então diga comigo de novo assim, Deus pensa em família. Irmãos, eu não sei se tem alguém, eu não vou pedir para erguer a mão, mas eu não sei se tem alguém aqui que só você é crente na sua família. Como eu disse, em você começa um processo aí na sua casa. Não é? Eu costumo dizer assim, né, que às vezes as pessoas falam assim, ó, aqui na minha casa só eu sou crente, só eu sou salvo. A partir de hoje, se tem alguém aqui que é só você, você não vai falar sou eu não. Só sou eu que sou salvo. Você vai começar a falar assim, eu sou o primeiro da minha família. Amém? Mudar a confissão, irmãos. Aliás, tem uma matéria no Rema também chamada Fundamento da Fé, que vai falar bastante sobre, né, confessar, com fé. Amém? Tá? Então, se tem alguém que é só você aqui que é crente, então, a partir de hoje você vai falar, não sou o único, você vai falar, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Amém? Né? E se alguém um dia disser para você que está aqui, ó, na minha casa é só eu que sou crente, você vai falar, não, eu declaro na sua vida que você é o primeiro da sua casa. Amém? Agora, irmãos, nós temos que aprender a fazer a nossa parte. Né? Pastor, o que o senhor está falando? Irmãos, eu estou falando aqui de família, né? Às vezes não, nós aceitamos a Jesus. Quem aceitou Jesus aqui, glória a Deus? A gente aceita Jesus, amém? E aí, não sei se você já viu pessoa assim, eu vou até tomar água para falar, porque o negócio é... A pessoa aceita Jesus, irmãos, e vocês vão entender o que eu estou falando. E aí ela fica tão santarrona, a gente é santo, separado, amém? Mas você está entendendo quando eu digo santarrona, né? Que ela começa a se afastar da família. Diga para o teu irmão assim, ó, cuidado com os exageros. Começa a se afastar da família, eu sempre gosto de falar isso, irmãos. Mateus 5,16, se você quiser abrir aí. Mateus 5,16. Aleluia. Mateus 5,16. Meu Deus do céu, irmãos.
Eu vou orar por tempo. Amém. Alguém falou, vai dar tempo. Glória a Deus. Amém, irmãos, porque eu já estou perdendo a fé. Tem alguém com fé que vai dar tempo. Mateus 5,16 diz assim, irmãos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, irmãos, a pessoa aceitou Jesus, como eu falei, aí quer vir aquela... Eu vou falar, irmãos, você aceitou Jesus, você não tem que ficar chato, você tem que melhorar. Aí tem aquela pessoa que fala assim, agora aceitei Jesus. Eu gosto sempre desses exemplos aqui. Agora, aí vai lá, né, alguém da família fala assim, vai ter uma festa de aniversário. Agora eu não participo mais dessas coisas, porque lá tem cerveja, eu não participo mais da festa, que agora eu sou crente. Mas é engraçado, irmão, que a gente acabou de ler aqui, que a luz tem que brilhar onde? Aonde? Nas trevas. E sabe, irmãos, tem gente que a sua família ainda não é salva por causa dessas coisas, por causa do procedimento. Porque eu vou falar uma coisa para você, irmão. Crente que é crente, ele vai, participa da festa ali da família e ele dá um bom testemunho. Através do seu testemunho, vai tocar na vida daquelas pessoas. Agora, tem gente, irmãos, que... Não, eu não vou. Não, eu não vou porque agora eu não participo mais dessas festas. Irmão, é a sua família. Você vai lá para você ser luz, para você levar Jesus. Agora, irmão, sendo chato, você não vai ganhar a sua família. Não vai, eu não participo mais dessas coisas. Vão falar, nossa, crente, olha, depois que fica crente... Não... Irmão, eu estou falando uma coisa bem leve, um aniversário, irmãos. Um aniversário. Não, vai lá. Aí vai oferecer alguma coisa para você, você fala, não, obrigado, eu não vou tomar, não. Só isso, irmãos. Só isso. E as pessoas vão olhar e falar, está diferente mesmo. Mudou mesmo. Eu até anotei algo aqui que eu sempre gosto de falar, seu papel é tão importante, o seu papel para ganhar sua família para Jesus é tão importante que você pode atrapalhar Deus. Deus está lá, pronto. Lembra que Deus pensa em família. Mas o meu procedimento, irmãos, às vezes é um procedimento, eu vou falar, tão chato, que eu estou atrapalhando Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, eu não estou falando para você sentar na roda dos escarnecedores, amém? Mas traz ele para a tua mesa. Você está entendendo quando eu digo isso? Amém? Traz para a tua mesa, amém? Né? Eu, até na aula de evangelismo, sempre costumo falar isso, né? Que não adianta, irmão, a gente querer enfiar o evangelho goela abaixo, não. Quer ver uma coisa? Abra aí, 1 Pedro 3:1. Vamos lá, 1 Pedro 3:1. Aqui está falando das mulheres, tá, irmão? Mas serve para todo mundo. Diz assim, ó. 1 Pedro 3:1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Então, não estou mentindo, irmãos. Uma pessoa pode ser salva, né, sem palavra alguma. Aí está dizendo aí, por meio do procedimento da sua esposa. Olha só, irmãos, está falando aqui, marido, mulher, amém? Mas sabe, irmãos, que através do nosso procedimento, pessoas podem ser salvas. Está dizendo aqui, irmãos, né? Seja ganho sem palavra alguma. Irmãos, com isso eu não estou falando, né? O Gerson não vai agora, né? Vou pegar ele de exemplo, o Gerson falar, o evangelismo agora nosso vai ser mudo, a gente só vai andar na rua. Não, irmão, não estou falando isso, né? Mas eu estou dizendo, irmãos, né? Que vai ter momentos que as pessoas vão ser ganhas pelo nosso procedimento, irmãos. Você está entendendo isso? Amém? Então, né? Vai ter momento, irmãos, né, que a pessoa está lá resistindo, né? Então, aquela hora que a pessoa está resistindo, que a pessoa não quer, né? Eu vou falar aqui, a pessoa está até de saco cheio da gente, a gente fecha a boca, irmão, e ganha pelo procedimento. Né? Talvez a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, foi lá, falou uma vez, a pessoa, né, já até não gostou, aí você se cala, ela fala, nossa, ele é diferente, não fica na minha orelha. Eu acho que eu vou na igreja dele para ver como que é esse negócio. Pastor, Deus pode fazer essas coisas que parecem absurdo? Pode, irmãos. Eu não sei se é verdade, irmão. Uma vez eu li uma história. Né? Eu vi uma pessoa contando que
uma mulher, a esposa sempre chamando o marido para ir para a igreja, para ir para a igreja, e ele não caía. Aí um dia ele acordou e falou, hoje eu quero visitar a sua igreja, vou lá. E ela ficou toda feliz, e ela ficou, quem será que vai pregar hoje? Acho que é o pastor, né? Ela queria que fosse pastor. E aí ela chegou na igreja, ela já chegou, perguntou para o obreiro, é o pastor que vai pregar hoje? Falou, não, hoje o pastor não está, a maioria dos obreiros foi numa reunião, é o irmão ali que vai pregar. Ela olhou e falou, meu Deus, aquele irmão nunca pregou. E ela já falou, Aí disse que o irmão chegou, irmãos. Irmãos, essa história que eu ouvi, tá? Aí disse que o irmão chegou, abriu lá e começou a ler a genealogia, irmãos. E fulano gerou ciclano, e ciclano gerou ciclano, e fulano. E ela falava, meu Deus, mas bem hoje. Não sei o que ele pregou, irmão. Disse que ele falou algumas palavras lá bem rápido e acabou a mensagem. Aí ele falou, alguém quer aceitar Jesus nessa noite? O marido da irmã vai, irmãos. Aí ela falou, agora não estou entendendo mais nada. Aceitou Jesus com essa palavra. Aí ela chegou em casa, né, irmãos? Não sei, eu também seria curioso. Ela falou, o que tocou no seu coração, né? Sabe o que ele falou, irmãos? É um absurdo, mas Deus pode fazer. Ele falou assim, falou tanto nome lá na Bíblia, e o meu nome não estava lá. O meu nome não está na Bíblia, então eu falei, eu vou aceitar esse Jesus aí para o meu nome aparecer em algum lugar. Olha isso, irmãos, para o meu nome não estava lá. É loucura, irmãos, não sei se é verdade, eu estou contando aqui o que eu ouvi. Mas Deus é poderoso, diz que para Ele não há nada impossível, amém, irmãos? Sei lá, né, irmãos? Aleluia. Diga para o teu irmão assim, ajude Deus a ganhar sua família. Aleluia. Irmãos, pular para outra coisa aqui. Como que começa uma família, irmãos? Diga assim, com casamento. Família começa com casamento, né, irmãos? Né? Com casamento. E o que é casamento, irmãos? Eu vou ler aqui, irmãos, algo, né? É na lei brasileira, tá bom? Na lei aí, a lei brasileira que define o casamento, né? E a lei brasileira, meu Deus do céu, vamos lá, irmãos. Ainda vou falar de lei brasileira, mas vamos lá. A lei brasileira define casamento como, né, artigo 1511, o casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. O casamento se realiza no momento que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Irmãos, isso nós estamos falando do casamento no civil. Mas, né, no Rema você vai aprender mais sobre isso. Mas o casamento, irmãos, né, isso aqui tem até no módulo do Rema, né? O casamento é muito mais do que um contrato civil. Amém, irmãos? É muito mais do que isso. É muito mais, irmãos, do que a festa, de tudo isso. Amém? Diga assim, o casamento é uma aliança entre homem e mulher. Vamos dizer de novo, irmão. Fala assim, entre homem e mulher. Consumada através do... Chamar o pastor Rubens para vir falar aqui, né? Vamos lá. Através do sexo, irmãos. Amém? Né? Mas é lógico, irmão, nós temos as nossas leis aqui, e isso a gente fala também quando a gente for né, na matéria família cristã. Mas o casamento é muito mais só do que o contrato civil, amém, irmãos? Amém? Deu para entender isso, amém? E se a gente for olhar, nós não temos tempo, mas em Efésios mostra, irmãos, que o casamento é vamos dizer assim, a relação que mostra também a relação entre Jesus e a igreja. Né? Deus compara, a palavra compara o relacionamento de Jesus à igreja com o relacionamento entre homem e mulher. Mas olha que interessante, eu falei aqui que o artigo na lei brasileira usa a palavra cônjuge, não foi que nós lemos aqui? Diga assim, cônjuge. Né? Usa a palavra cônjuge para quê, irmão? Para se referir a homem e mulher. Irmãos, o homem e a mulher, quando eles se unem em casamento, eles passam a ser cônjuges, não é isso? Cônjuges. Essa palavra cônjuge, irmão, ela significa o quê? Companheiro de jugo. Diga assim, companheiro de jugo. Ou seja, alguém que anda com o mesmo jugo. Né? Eu sei que a grande parte aqui sabe, né? Esse jugo, meus, é uma peça, né, de madeira que é colocado lá em cima dos bois, né? Que levam lá a carroça ou levam ali o arado, e eles dividem ali a carga. E, irmãos, como eles estão com né, com aquela peça de madeira em cima, eles vão caminhar no mesmo passo, amém, irmãos? No mesmo passo, para ficar mais bonito, mais chique, no mesmo compasso. Olha que chique, irmãos, né? No mesmo compasso, e eles vão andar juntos na mesma direção. Diga comigo, na mesma direção.
Irmãos, marido e mulher tem que andar no mesmo caminho e na mesma direção. Diga assim, unidade. Se você quiser saber mais de unidade entre homem e mulher, faça o rema, que não vai dar tempo da gente falar, tá bom? Mas então deixa eu falar alguma coisa aqui para os solteiros. Se você não está pronto para dividir a sua vida com outra pessoa, não se case. Não se case, né? Porque, irmãos, casamento, você vai dividir a sua vida com a outra pessoa. Eu costumo dizer assim, que a partir do momento que se casa, irmãos, está o quê? Em aliança com aquela outra pessoa. E isso é para a vida toda. Esse é o desejo de Deus, que seja para a vida toda. Aí acabou a vida de solteiro. Aí, irmãos, acabou aquele negócio. Agora é o quê? Nós. O meu acabou, irmão, aquele negócio é meu. Não, agora é nosso. Irmãos, tantas coisas boas como aquilo que não é muito bom também. O boleto é dos dois. O meu carro, irmão, pode até falar meu carro, mas é dos dois. Você sabia, irmão, que tem crente? Eu vou falar uma coisa aqui para você. Por causa desse negócio, um é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. O casamento não foi para frente. Esse é o meu dinheiro e esse é o seu dinheiro. É o nosso. Cadê a Simone? É o nosso. Por isso que a carteira fica até com ela, irmãos. A carteira fica com ela. Sem nada, né, irmãos? Alguém já pensou aí, né? Mas tudo bem. Outra coisa que é importante, irmãos, que eu gosto de falar também nessa aula. Às vezes a gente fala assim, eu vou casar para ser feliz. Mas, na verdade, a gente casa para fazer o cônjuge feliz. Não é? Porque se eu casar para ser feliz, para mim ser feliz, sabe, irmão, a primeira coisa que der errado, a gente vai ter o quê? Vai ter cobrança. Mas quando eu caso para fazer a outra pessoa feliz, irmãos, eu vou promover a felicidade da outra pessoa e eu vou estar feliz também. Você está entendendo? Um promovendo a felicidade do outro. Agora, se eu falar, eu estou casando, é lógico, eu entendo quando a gente fala, eu vou ser feliz, né? É uma coisa. Mas eu não estou casando para ser feliz, eu caso para fazer aquela outra pessoa feliz. E se os dois estiverem pensando da mesma forma, irmãos? Oh, meu Deus, aí é só glória. Amém? Outra coisa que eu quero ler com vocês aqui. Abra lá, 2 Coríntios 6,14. Está acabando o meu tempo, irmãos. Segundo Coríntios 6,14. Meu Deus, não vai dar mesmo não, irmãos. Aí você faz o rema, se for eu que dou ela, eu continuo de onde eu parei. Não, tem que começar tudo de novo, vamos lá. 2 Coríntios 6,14. Eu vou ler nessa tradução aqui que eu acho, né? Talvez a sua está escrito assim, não vos ponhais, não é? Não vos coloquem, mas o meu diz assim, ó. Não vos prendais, ou seja, um preso ao outro. Quando a gente casa, diga para o teu irmão, você está preso ao outro. Cadê os casais aí? Se estiver pertinho, fala assim, você está preso aí. O pastor Sérgio não pode falar isso para a esposa, está preso, é policial, né, irmãos? Vamos lá. Mas está preso um ao outro, né, pastor Sérgio? Está preso um ao outro, amém? Não vos prendais, né? Há um jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, nele habitarei, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mas aí está aí, ó, né? Que, né, não vos prendais a um jugo desiguais. Aí começa a falar, irmãos, né, de jugo né, a gente está falando de casamento, né, jugo desigual, irmãos. Ou seja, pastor, o senhor está falando que para casar tem que professar a mesma fé? Sim, irmãos. Né? Para tudo, irmão. Aqui está falando de sociedade, para tudo. Né? Por quê, irmãos? Diga assim comigo, não há comunhão entre luz e trevas. Pastor, mas esse negócio é muito complicado. Irmãos, algumas coisas que eu gosto de falar aqui também, ó. Cada ser se reproduz segundo a sua espécie, não é isso? E sabe, irmãos, que cada ser se relaciona segundo a sua espécie também. Eu nunca vi um macaco se relacionando com um elefante. Né? E casaram. Né? Nem história, não tem historinha em quadrinho, irmão, nem isso não tem. Né? Pelo menos eu nunca li. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos... O que Jesus compara a gente dele, irmãos? Diga assim, ovelhas.
Cadê as ovelhinhas de Jesus aí? Mé. Nós somos ovelhas. Então, irmão, a gente chega à conclusão que ovelha não namora com gato. Ovelha namora com ovelha. Né? Agora pegou um pouquinho para os solteiros aí. Né? Mas, pastor, irmãos, eu vi aquele Cláudio Duarte falando disso outro dia, irmãos, eu dei tanta risada. Quer dizer, não sei se é para dar risada ou para chorar. Mas ele falou, irmãos, tem que casar, tem que professar. Alguém já ouviu isso? Tem que professar a mesma fé. Ele falou, por exemplo, o católico. Tem que casar católico com católico. Por quê, irmãos? Ele falou, um reza a Maria, outro segura o terço. O espírita casa com o espírita. Por quê? Um leva a toalha branca e o outro leva as velas. O crente, um anda com a Bíblia e o outro expulsa o demônio. E quem faz... eu vou falar, vai, irmãos. Comecei. E quem faz lá os despachos lá, um segura a galinha e o outro corta. Mas não sei nem por que eu falei isso, irmão. Não era para entrar isso aí, né? Mas aí, irmãos, né, como eu falei, ovelha namora com ovelha. Ah, pastor, mas ele é tão educado, né? Ele é trabalhador, ele é honesto, né? Só falta ele aceitar Jesus. Falta o quê, irmãos? Tudo. Falta tudo, né? Irmãos, por mais que uma pessoa seja uma boa pessoa, ela não nasceu de novo. Se ela não nasceu de novo, ela está em trevas. Não, mas eu vou decidir, eu vou casar assim mesmo, vai lá e casa, irmãos. Sabe como que é? Irmãos, quando os dois são cristãos, nascidos de novo, e dá uns probleminha, alguma coisa, dá uns probleminha de vez em quando, não dá, irmão, alguma coisinha? Então, os dois têm o Espírito Santo, irmãos. E aí se resolve, não é, irmãos? Agora você pensa bem, um tem o Espírito Santo e o outro não. Aí o negócio vai esquentar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, por isso que, né, nós vemos aqui dessa forma. Mas tem aqueles que falam assim, pastor, eu sei, mas eu vou evangelizar. Eu evangelizo. Irmãos, eu vou falar para você. Não tem como a gente falar que não. Eu já vi crente que começou a namorar um não crente, e o homem, se a pessoa se converteu, ficou na igreja e é uma bênção. Quem já viu isso aqui? Mas eu vi um monte também que não deu, irmãos. Né? Que deu tudo errado. E aí, quando o jovem quer entrar numa dessa, eu vou falar a palavra aqui, vai pagar para ver. Vai pagar para ver. Amém? Outra coisa aqui que eu gosto de falar quando estou falando isso. Irmãos, não basta, né, o rapaz ou a moça vir para a igreja e aceitar Jesus. Tem que ver o fruto que está dando. Porque às vezes aceitou Jesus, não, agora aceitou, mas vai ver os frutos, irmãos. Né? Eu costumo dizer assim também, que o tempo de namoro, irmãos, é para ficar com os olhos abertos. Aí faz o contrário, irmãos. No tempo do namoro, fecha os olhos. E quando casa, abre. Tem que ser o contrário. Abre os olhos quando está namorando. E quando casar, fecha os olhos um pouco para não ver. Tem que ser o contrário. Amém? Eu estou brincando aqui, irmão, mas eu conheço um rapaz, lógico que não vou dar o nome dele, né? Quando eu era de outra denominação, esse rapaz era muito ativo na igreja, quero casar. Casou, irmãos. Casou, não demorou muito, irmãos. Parou de trabalhar na igreja, foi ficando frio, gelado, parou. Irmãos, hoje não está indo na igreja, está parado. Você está entendendo? Então, né, eu digo assim que casamento, depois de aceitar Jesus, irmãos, é a decisão mais séria da nossa vida. Diga assim, casamento é uma decisão séria. Vou falar aqui, para o mundo não, mas para nós é, irmãos. Para o mundo não é, mas para nós é, amém? Outra coisa, a gente está falando de julgo desigual, né? De crente com não crente, conforme a gente deu o exemplo aqui. Mas sabe, irmãos, que tem muito crente casado em julgo desigual. Não, pastor, agora é heresia. Agora é heresia. Eu vou chamar o pastor Delfim. O pastor Delfim não está aí? Graças a Deus. Vamos lá. Estou brincando, irmãos. Estou brincando, né? Falando por causa disso. Irmãos, muito crente que não, vamos dizer assim, que está casado em julgo desigual. Vou dar um exemplo aqui. Como eu falei, irmãos, o namoro é esse tempo de conversa, né, de olhar os propósitos. Aí irmãos, vamos lá. A menina tem vontade de sair às nações. Eu sou missionário, eu vou para a África, eu vou não sei para onde, né, eu vou para Paris. Paris eu queria ir também, irmãos. Né? Eu vou para Paris, eu vou falar de Jesus para o mundo.
Aí casou, não conversou nada disso, e aí o rapaz fala assim, eu nasci em Atibaia, cresci em Atibaia, vou morrer em Atibaia. Daqui eu não saio. E aí, irmãos, como que fica? Deixa eu falar uma coisa. Nenhum e nem o outro, irmãos, pode ser empecilho no ministério do seu cônjuge. Né? Tem que pegar junto, tá junto. Eu sempre falo isso aqui também. Estou quase encerrando, está acabando meu tempo lá, irmãos. Né? De estar junto no ministério. Irmãos, como alguns sabem, eu era de uma outra denominação, eu saí dessa denominação e gosto de falar isso, saí debaixo de bênção, amém, irmãos? De bênção, né? E eu lembro que a gente não sabia para onde ia, porque eu fui meio igual a Abraão, irmão, tendo para uma terra que o Senhor vai mostrar ainda, né? Não, já mostrou, tá, irmão? Estou aqui, né? Mas na época foi assim, vou para uma terra que eu vou te mostrar, vai que eu vou te mostrar ainda, né? E eu não sabia, aí eu fui numa igreja, eu fui noutra, aí um dia a gente conversando com a Simone, daí ela falou assim para mim, eu não sei para onde você vai. Eu guardei isso, irmãos, né? Eu não sei para onde você vai, mas aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou estar junto. Tudo bem, irmãos, que eu estou dando umas aulas aí, ela já falhou em acompanhar eu uns dias aí. Mas vamos estar juntos, a gente está indo, né? Mas aqui no verbo ela veio junto, né? Eu vou te acompanhar nas aulas, ela vai, né? Mas de vez em quando dá umas falhadas, mas sem problema, tá bom? Amém? Mas, irmãos, vocês estão entendendo? Às vezes o crente também está em julgo o quê? Desigual. Então a importância, irmão, no namoro, de conversar, de ver os propósitos que cada um tem e encaixar e um apoiar o outro no ministério. Amém, irmãos? Né, não sei, né, as pessoas estão aqui, mas olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, se for marido, esposa, diga assim, eu vou sempre te apoiar no ministério. Mas não fala porque eu estou mandando, não, irmãos. Fala porque é isso que tem que ser feito, amém? Irmãos, eu tinha muita coisa para falar aqui. Na ótica de Deus, né, que o casamento tem uma ordem, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo, né? Já está encerrando aqui. Só vou passar rapidinho, só para você ver aqui, tá? Marcos 10, 7 a 9, nós já lemos lá em Gênesis, que diz assim, ó. O homem deixará seu pai e mãe, diga assim, deixar pai e mãe. Unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, né? Aí, não vou ler o restante, só isso aí tá bom. Irmãos, essa é a ótica, né? Vamos dizer, a sequência que Deus deixa, né, para o casamento. Deixar, diga comigo, deixar, unir e uma só carne. Amém? Vai deixar pai e mãe, vai se unir, e aí ambos serão uma só carne. Essa é a sequência correta. Hoje está fazendo o contrário, né, irmãos? Hoje o que está sendo feito? Uma só carne, depois une, depois deixa pai e mãe. E aí, irmãos, o que acontece? Saindo fora do padrão de Deus. Vocês estão entendendo? Né? Isso que eu falei aqui ao contrário, isso não é o projeto de Deus, irmãos. Tá ao contrário do projeto de Deus, né? Até no Rema a gente fala sobre isso, tem os 3 tipos de deixar. Vou falar bem rapidinho. Tem o deixar físico, né? Que é o quê, irmãos? Sair da casa do pai e da mãe. Diga assim, sair da casa do pai e da mãe. Só vou dar um exemplo aqui, irmãos. Por que isso é importante? Porque, vai lá, irmão, casa. Aí está morando com o pai e com a mãe. Né? Vou só dar um exemplo que eu gosto de dar na aula também. Aí vai para a lua de mel, casal, aí volta, irmãos. Aí a mãe, né? Aliás, aí o filho, ela era a mãe do esposo, né? Do marido. Aí de manhã a mãe acorda, aí fala, não, meu filho já vai acordar cedinho para trabalhar. Aí ela acorda e vai olhar na cozinha, fala, nossa, não tem café, nada para ele? Eu fazia o café, deixava tudo prontinho. Aí vem o filho, correndo, vem. Eu estou indo trabalhar, mãe. Mas sua mulher não fez o café? E a abençoada está dormindo, irmão, porque ela, né, tem esse costume de dormir um pouquinho até tarde. Mas a mãe acordava todo dia cedinho para fazer o café do filho. Por quê, irmãos? Cada uma delas tem um padrão. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí, a amada lá acorda lá às 10 horas. E a mulher vai, você não fez? Irmão, vai dar problema. Você não fez o café do meu filho? Ele está, olha, são 23 anos que ele acorda. E eu falo, não, 23 não, né, irmãos? Não dá. Mas acordar para dar mamar, né? São 23 anos que ele acorda para trabalhar, né? Chutando aqui, né? 23 anos que ele acorda para trabalhar, né? E o café está pronto. O primeiro dia você já não fez. Por quê, irmão? Cada um tem um estilo de vida. Você está entendendo?
e vai dar problema. Estou falando uma coisa aqui bem corriqueira, né? Outra coisa que eu já vou falar aqui também é verdade, irmãos. Vai ficar morando lá na mesma casa. Aí vem os filhos, irmãos. Eu vou falar uma coisa. Aí vai virar, os pais vai virar vovô e vovó. Irmão, vovô e vovó, sabe para que serve? Para paparicar os netos. Estou falando uma mentira, sim ou não? Não, vai paparicar. Né? Eu vou até contar uma coisa aqui, né? Vou aproveitar que a minha mãe está ali, ó, irmãos. Aquela senhora ali é minha mãe, ó. Vó serve para paparicar. Eu lembro que na época, irmãos, eu nem estava fazendo nada, mas a Simone estava fazendo um curso de teologia lá na época. E aí a gente deixava o Arthur não está aqui hoje, né? Deixava o Arthur na casa da minha mãe, ele pequenininho. Quando a gente chegava, irmãos, que eu não estava fazendo o curso, mas eu ficava esperando a Simone lá, né? E aí quando a gente chegava, o Arthur, irmãos, pequenininho, estava com a minha mãe, pulando na cama dela, brincando de lutinha. Essa ela não esperava que eu ia falar isso, irmão. Mas está nos meus exemplos aqui do Rema. Estava lá pulando, irmãos. Aí a gente abria a porta assim. Abria a porta, o Arthur olhava. Irmão, o Arthur era muito invocadinho quando era pequeno. Aí ele abria a porta e falava, pai ou mãe, sai daqui! Aí a gente fechava a porta e ele, vamos, vó, briguinha, e não sei o quê. Então, irmãos, né? Não estou falando que a gente não gostava, não. A gente não gostava do jeito que ele ficava, falando para a gente sair, né, irmão? Quando saía de lá, você não pode falar assim com a gente. Mas depois estava do mesmo jeito, irmão, lá. Sai daqui, pai! Né? Agora já é diferente, né, irmão? Agora é brincalhão, tudo, né? Mas, irmãos, né? Por isso tem que sair, irmãos. Por quê? Porque cada um tem um ritmo do quê? De vida. Outra coisa, né? Vou encerrar, irmãos. O sair financeiro. Casou, é lógico, irmãos, os pais podem dar uma ajuda para os filhos, amém, irmãos? Mesmo depois de casado, e se quiser, pode ajudar mesmo. Mas nós não fomos, irmãos, como filhos, depois de casado, para ficar vivendo à custa dos pais. Amém? Então tem que deixar o quê? Esse lado o quê? Financeiro também. Vocês estão entendendo? Amém? Aqui, irmão, estou passando bem rápido, só para encerrar, tinha mais coisa, tá? E também, irmãos, o deixar emocional. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, até hoje, se eu preciso de algum conselho, eu converso. Como converso? Posso conversar com qualquer um dos irmãos aqui. Mas sabe aquele negócio? Ô mãe, eu preciso comprar uma jarra. Qual jarra? Que cor que você acha que é melhor? Né? A esposa e o marido, a esposa vem e fala assim, ô Mo, hoje o negócio é Mo, né, irmãos? Ô Mo, a gente está precisando de um sofá novo. Aí o marido olha e fala, não, a gente vai comprar. Aí cada um vai trabalhar, só que o marido liga para a mãe, ô mãe, eu estou precisando comprar um sofá novo, você não quer escolher? Dependência emocional. Aí vai lá a mãe, irmãos, né, e escolhe. Aí quando a esposa chega, ele fala, olha o sofá novo. Ela olha e fala, ah, tá. Porque, irmão, todo mundo sabe, irmãos. Não sei na sua casa, na minha casa, é lógico que é eu que deixo. Eu falo, eu quero que você escolha. É a Simone, irmãos, que vai escolher essas coisas. Eu falo, eu vou deixar você escolher, só essa vez. Aí a outra vez é só essa vez também, né, irmão? E está até hoje, 30 e poucos anos assim, né? Amém? Mas, irmãos, esse deixar emocional, amém? Estou passando só dando um exemplo aqui, mas a gente fala mais sobre isso. Outra coisa também, irmão, só para terminar aqui, amém? Os pais têm que estar preparados para soltar os filhos, irmãos. Eu sei que é duro, irmãos. Até hoje se atrasa um pouquinho. Está tudo bem aí, que não sei o quê. Mas a gente tem que estar preparado para soltar os filhos. Eu vou até falar aqui, irmão. Por isso que tem tanta piada de sogra. Pastor Eduardo, vem contar uma aqui. Porque às vezes os pais não estão, né? Não soltam os filhos. Sabe aquele negócio assim, irmãos? E quando eu falo de soltar os filhos, é bem desse jeito mesmo. Ai, meu filho vai casar. Aí vai lá, uns dias do casamento, abraça o filho e fala, filho, né? Abraça lá e fala, filho, você está indo, mas se precisar voltar, a tua cama vai estar do mesmo jeito. Irmãos, eu ouvi uma professora do Rema, e eu acredito nos professores do Rema, tá bom? Eu ouvi uma professora do Rema falando que, né, uma sogra lá, ela estava com tantos ciúmes. É da nora que fala, né? Da nora, né? Tava com tantos ciúmes, né, da nora dela, que ela foi lá e colocou tipo um ácido no shampoo, irmãos. E aí quando passou, caiu todo o cabelo da irmã lá.
E aí, por isso que tem essas piadadas de sogra por aí, né? Amém? Vocês estão entendendo? Sabe, irmãos? Mas se nós olharmos o padrão de Deus, irmão, a gente vai ter uma família abençoada e uma família feliz. Amém? Nossa, irmãos, tem muita coisa para falar, mas eu vou parar por aqui, tá bom? Que já tá indo o tempo ali, amém? Né? Eu sei que foi algo bem superficial, amém? Mas sabe, irmãos, eu vou terminar com isso. Fique com o manual, que é a palavra, irmãos. Fique com o manual, que é a palavra de Deus, amém? Você foi abençoado nessa noite? Então, se você, né, os que ainda, eu sei que a maioria aqui fez o rema, mas se você não fez o rema, faça o rema aí o ano que vem, né? Você vai ter essa matéria família cristã, irmãos, aí você vai ouvir muita coisa e com certeza você vai ser abençoado mais ainda. Amém? Para quem que eu passo? Amém, pastor Sérgio. Amém, amém, glória a Deus. Esse é o momento dos dízimos e das ofertas. Amém, irmãos? Aleluia. Hoje eu quero falar um pouquinho, né, sobre o ato de dizimar e ofertar segundo a palavra de Deus, né? Provisão, né? Provisão de Deus, né? 1 Reis 17, 11, né? Diz assim: enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. O 12 diz assim: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar a casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O 16, a farinha não se acabou e o azeite não faltou, conforme a palavra de Deus. Nós estamos vendo aqui sobre a provisão de Deus, né? É um texto bastante conhecido, onde Elias, né, Deus manda Elias para Sarepta, e chegando lá, ele encontra aquela viúva, e ele pede, né, para ela inicialmente: vá buscar água para mim, por favor. E daí ele já fala em seguida: não, antes, porém, faz um bolo e me traz. E daí ela fala: eu não tenho nada. Estou pegando aqui essa lenha, esses gravetos, né, para preparar esse pouco que tem aqui de farinha e azeite, para que comamos e morremos. Mas o profeta Elias fala para ela: faz, para mim e depois para você. E ela obedece. E ali, né, nós vemos aqui a provisão de Deus. Então, o ato de dizimar e ofertar, é importante que a gente entenda sobre a provisão de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Depois tem a questão da honra ao Senhor, né? Porque lá em Provérbios 3:9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, nós temos que estar honrando o Senhor, é a palavra que nos ensina. Nós precisamos honrar com tudo que nós recebemos. Nós precisamos estar honrando a Deus, né? E em terceiro aqui, eu diria, né, é a maneira de como nós entregamos para o Senhor. Que 2 Coríntios 9:6 diz, né, lá na segunda parte: não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, para que a gente entenda um pouquinho, irmãos, nessa noite, o ato de dizimar e ofertar, né? Provisão. Nós temos que entender a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que entender, para Deus tudo é possível. Nós temos que entender que
a provisão vem. Nós precisamos crer. Não é verdade, irmãos? Aquilo que não exista pela fé, ele passa a existir. Amém, irmãos? Nós temos que entender também a palavra, que a importância de nós estarmos honrando o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas. E, por último aqui, 2 Coríntios 9, 6, que diz a maneira como nós entregamos isso ao Senhor é com alegria. Quando nós dizimamos, ofertamos, nós temos que sentir alegria no nosso coração. Alegria, irmãos, não peso. Então isso é importante. Resumindo um pouco aqui, obediência, confiança e amor. São 3 coisas que a gente analisa aqui na questão no ato de dizimar e ofertar. Obediência, confiança e amor. Amém, irmãos? Você que vai dizimar e ofertar, levante a sua mão, que os obreiros estarão entregando o envelope para vocês. Vocês também têm aqui o Pix, chave Pix, e lá atrás a maquininha. Então você que vai ofertar, dizimar, sai do seu lugar e adora o Senhor nessa noite.